Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Startify. Começamos agora mais um podcast. Estamos aqui para conversarmos sobre empreendedorismo, conversarmos sobre empresas de tecnologia, também sobre tecnologia de forma geral e tudo relacionado a esse tema. E agora, hoje, estamos aqui juntos com o Dr. Alan Candeia, que é o nosso convidado. Ele é um franqueado da Roval Pet em João Pessoa. Seja bem-vindo, Obrigado. Dr. Alan. Obrigado, Juliana. Bem-vindo aqui ao nosso espaço, nosso bate-papo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre Sim, vamos conversar aqui um pouco sobre a nossa área aqui, empreendedorismo. E para começarmos, gostaríamos de saber como começou a sua decisão por empreender na área da franquia. É bem interessante essa pergunta, né? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Se questiona na hora de abrir um negócio, qual a melhor decisão? Abrir um negócio próprio ou partir para uma franquia, né? Um negócio já franqueado. No meu caso, algo que me chamou mais atenção na franquia, né, é por ser a oportunidade de você já entrar no mercado com um know-how dentro daquilo que você deseja abrir, né? Franquia lhe dá essa oportunidade, você já entra com um nome de peso no mercado. Então, isso faz com que o início ele seja menos turbulento, né? Além de a franquia, ela por si só, além do know-how, ela já ter desenvolvido treinamentos, sabe? Toda a questão de como você colocar o negócio, como você abrir a parte técnica, a parte comercial, já bem estruturada, a franquia faz com que essa dinâmica seja mais fácil, né? A marca já traz isso para você. Então, todo o processo inicial ele fica mais fácil. E não só inicial, como durante, lhe dá uma força maior dentro do mercado, né? Como eu falei. Sim, porque o desafio de empreender, às vezes, dá um frio na barriga, não é? Com certeza, dá muito. A gente sabe aí que as estatísticas mostram, né, que a maior parte das empresas elas fecham nos 5 primeiros anos. Então, você ser um franqueado de uma boa marca faz com que você não caia... A chance de você cair nessa estatística é menor. Sim, né? nas situações de tentativa e erro, do achismo, do que pode dar certo, do que é melhor fazer, do que não é melhor fazer. Então, temos um parâmetro de alguém que já começou e que já expandiu. Exatamente. Então, te dá um norte, não é? Para a tomada de Exatamente. decisões. Dá um norte e dá mais confiança também, além de tudo, né? A confiança naquilo que você está fazendo. Porque tem outras pessoas por trás lhe dando um arcabouço, né? Vamos dizer assim, uma segurança, um suporte maior. Entendo, sim. E como você se embasou para escolher especificamente este modelo de franquia? Bom, tem uma história, né, por trás. Eu sou farmacêutico, né? Me formei em 2006. Como a gente estava conversando aqui em off, passei por vários segmentos dentro do ramo farmacêutico. Já trabalhei no SUS, já trabalhei com análises clínicas, já tive um laboratório de análises clínicas, também fui sócio de uma clínica médica, né? Então, para poder chegar onde eu estou agora, já passei por vários ramos dentro da farmácia. Mas o que me fez vir especificamente para a Roval Pet foi, além de ter a oportunidade de morar aqui em João Pessoa e trabalhar em João Pessoa, que antes eu morava em João Pessoa, mas trabalhava no interior, né? Também a oportunidade de me profissionalizar mais dentro de uma empresa que já era conhecida no mercado do tamanho de João Pessoa. Então, sair do interior para vir para a capital, isso faz uma diferença enorme. E, profissionalmente, isso também gera um ganho muito, muito forte, sabe? Então, acho que é por aí. Sim, entendo. E qual a inspiração
no caso, a razão de trabalhar especificamente na área pet? Juliana, na área pet, você tem cachorrinho, né? Então você sabe muito bem como é atrativa essa área, né? Além de ser assim, muita gente gosta muito de comparar com tudo o que é de criança, assim, é uma área muito lúdica, né? A área pet é muito lúdica. Além disso, a gente sabe que as famílias estão diminuindo, né? As pessoas estão tendo menos filhos e, consequentemente, estão criando mais pets, né? Principalmente cães e gatos. E isso faz com que esse mercado pet ele cresça de uma forma mais substancial, né? Então, desde do 2010 para cá, o mercado pet só cresce. Né? Cresce e cada vez está ficando mais robusto e tem cada vez mais pessoas querendo entrar no mercado pet, porque ele está cada vez mais atrativo. Então, isso me atraiu bastante, sabe? Em 2017, 2016, na verdade, quando a gente resolveu abrir a Roval Pet aqui em João Pessoa, esse foi um dos grandes motivos, né? A gente começou em 2016, mas abriu em 2017. Mas vendo o crescimento, a robustez desse mercado, fez com que a gente tomasse essa decisão. Sim, eu já li em algum lugar dizendo sobre o quanto o Brasil ele está liderando esse mercado, mundialmente falando. Atualmente, os Estados Unidos são o líder no mercado pet, Isso. seguido pela, eu não lembro especificamente se era China ou Japão. Acho que era China. Acho que China. E depois o Brasil em terceiro lugar. Exato. Então, realmente é um mercado bem expansionista e que promete cada vez mais. Por essas razões que você comentou, as famílias estão diminuindo, de algum ponto de vista, as pessoas estão criando mais os pets, as moradias estão menores também. E a paixão pelo animalzinho, o gato ou o cachorro, tem vindo atrelado a um cuidado que é necessário. Exatamente. Não é? Exatamente. E daí vem a questão da farmácia de manipulação. E interessante você comentar sobre a questão lúdica, porque realmente é um paciente, é um cliente seu que não fala. Exato. Assim como você comparou com o público infantil, com o bebê, por exemplo. Como o bebê, assim, vamos dizer, ele não fala os sintomas dele, os pais têm que fazer toda a interpretação do quadro clínico, também da mesma forma um cachorro, um gato, que também não consegue se expressar, então também os donos, os tutores, são os responsáveis por isso. E por serem seres tão vulneráveis nesse sentido, existe um carinho redobrado, vamos dizer dessa forma. Talvez exista não um carinho especificamente, não sei se a palavra mais adequada seria essa, mas existe uma preocupação maior em estar se prestando mais atenção ao comportamento do animal, porque ele não é capaz de se expressar. Exato. Assim como um bebê não é capaz de se expressar e os pais têm que ter um cuidado redobrado. Exato. E eu vou um pouquinho além, sabe? Eu acho que não é só carinho, é amor mesmo, sabe? É amor, porque hoje, a gente vê no nosso dia a dia lá, os tutores, como você bem disse, eles têm um cuidado de um filho com o seu pet. Razão pela qual eles são criados como filhos, né? Todos os cuidados que se tem é como filho. É isso que a gente estava conversando. Assim, as famílias estão diminuindo. E quando você traz um pet para casa, para dentro de casa, principalmente em locais menores, como você falou, apartamentos, a tendência é que esse pet seja, talvez, em muitas das situações, a única companhia da pessoa dentro de casa. Então, é amor mesmo, sabe? Eu acho que o amor que as pessoas têm pelos seus pets faz com que esse vínculo seja maior e o cuidado, principalmente. Sim, ou seja, existe um mercado em torno desse público que se desenvolve cada vez mais. Exatamente. Cada vez mais, Isso é bem interessante, porque eu acredito que, como estávamos conversando antes, lá no início, quando o mercado começou a crescer, principalmente a farmácia de manipulação, havia um certo temor se realmente ele ia, vamos dizer, chegar a um ponto de desenvolvimento tão grande quanto já era o desenvolvimento de uma farmácia de manipulação humana. Exato. Mas depois o tempo mostrou que realmente provou, não é? Porque cada vez mais, inclusive estávamos comentando do número de farmácias de manipulação aqui na cidade de João Pessoa, o número de farmácias neste ramo, o quanto elas têm se multiplicado.
Isso. Especificamente nesse quesito assim, de farmácia de manipulação, né? A gente, a gente sabe que há um espaço muito amplo para ser atingido ainda, né? Para ser bem sincero, apesar desse crescimento, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que boa parte das pessoas sequer sabem o que é manipulação humana, né? O que é uma farmácia de manipulação humana. Imagine veterinária, né? Então, o nosso desafio, o nosso maior desafio é fazer com que essa informação, né, do medicamento mais personalizado, né, que é a farmácia de manipulação, ela consegue fazer isso, levar essa informação à população é o nosso maior desafio, sabe? Então, apesar do mercado ter crescido bastante, a nossa área, a parte de manipulação, ela cresce, mas cresce em passos mais lentos, digamos assim, né? Agora está sendo bem mais vista por conta da questão da personalização, que é algo que tá mais, não vou dizer moda, não é mais moda, mas é algo que está sendo mais visto, né? Todos os produtos, não só da área da saúde, como vestimentos e outras áreas, está se buscando maior uma personalização, né? Você ter aquele objeto, aquele medicamento específico para aquele indivíduo, né? Porque a gente sabe que, no caso da farmácia, o tratamento ele vai ser muito mais bem feito, né? O objetivo ele tende a ser... A gente tende a chegar ao objetivo de forma mais fácil, quanto mais personalizado for a medicação. Sim, isso é bem interessante. Inclusive, eu acho muito interessante o fato de que o Brasil é um solo tão fértil para novas ideias na questão do empreender. Por exemplo, quando comparamos o mercado de farmácia de manipulação no Brasil, não somente o PET, o ramo PET, mas de maneira genérica, comparando, por exemplo, com a Europa. Eu digo em Portugal, eu tenho um conhecimento específico em Portugal. Então, em Portugal, eles não têm um desenvolvimento tão grande na área de manipulação. E a França, que tem um grande peso, né, na questão da indústria farmacêutica, um peso enorme, a manipulação também ela não é tão difundida como é também aqui no Brasil. Também o mercado americano, canadense, eles têm uma parte de manipulação dentro das áreas das drogarias, mas que não existem essas empresas somente de manipulação como nós temos aqui. Sim, sim. E, nesse sentido, levando para o mercado PET, o Brasil realmente tem essa fertilidade, não é? Exatamente. Eu acredito que talvez seja até pioneiro mundialmente, não sei. Talvez sim, né? Talvez dessa forma como a gente faz aqui no Brasil, talvez sim. Acho que nos Estados Unidos também já tem uma expansão boa, né? Não sei se farmácias de manipulação no formato que é aqui, mas do medicamento mais personalizado para na área PET já existe, já está bem difundido por lá. Mas é interessante, assim, a personalização, ainda mais no mercado PET, ela é bem mais importante, porque, veja, se na área humana a gente tem diferenças significativas entre as pessoas de peso, né, principalmente de peso, imagine na área PET, que são diferentes espécies, diferentes raças, né? Um medicamento a gente faz medicamento lá, para você ter ideia, para uma calopsita e também faz para um cavalo. Então, a diferença de um para o outro é gigantesca, né? Um cavalo, você pesa, sei lá, 400 quilos, né? Não sei se chega a isso, mas enfim. Enquanto uma calopsita, 50 gramas. É questão de... É uma diferença gigantesca. Então, quanto mais personalizado for essa medicação, mais fácil você vai conseguir ter êxito, né, no tratamento, tanto da Sim. calopsita Quanto do cavalo. cavalo. Inclusive em relação à própria forma farmacêutica. Por exemplo, um biscoito, não é? Um gel que coloca na boca do cachorro, um biscoito que tem um sabor diferenciado. Na indústria farmacêutica, eu acredito que não existam essas formas ainda, não sei. Existe, está começando, né? Agora, não é diferente na indústria, porque na indústria você faz uma medicação para você, vamos dizer assim, você não faz de forma personalizada, você faz para uma média da população, né? Então, você pega uma grande quantidade de pessoas, no caso das pessoas, e tira uma média de peso,
para poder, dentro daquela média, você fazer uma medicação em larga escala, né? Na manipulação, não. Na manipulação, a gente faz para cada indivíduo, né? Para cada indivíduo. Então, a gente consegue atingir melhor, digamos assim, né? O tratamento tem mais eficiência, não é? Tem mais certeza, resultado, tem mais eficácia. É mais eficaz por conta disso, porque é um tratamento personalizado. Então, a chance da gente atingir o êxito no tratamento ele é maior, sim. Sim. Ou seja, diminui, vamos dizer assim, a dor do PET. Com encurta certeza. o tempo de tratamento. E em relação ao que você estava falando das formas farmacêuticas, isso é muito importante na área veterinária, né? Na área humana, já existem, nas farmácias de manipulações, nas farmácias de manipulação, já se faz pirulito, goma, iogurte, principalmente para as crianças, para poder chocolate, para poder ser mais atrativo para as crianças. Mas na área PET, então, é que é muito mais difícil de você administrar a medicação por conta do estresse que se causa ao PET, né? Ao animalzinho. Então, a gente consegue, através de outras formas, como biscoito, né? O biscoito, principalmente o biscoito canino, ele é muito atrativo para o PET. Então, você fazer uma medicação no formato de biscoito, com um saborzinho de picanha, de carne, de frango, né, ou um sabor doce, dependendo do cão, você vai conseguir com que o cão se atraia por aquilo como se fosse um petisco, né? Então, a chance do tratamento ser mais tranquilo, sem estresse, é muito maior. Sim. E considerando que, de forma geral, empreender significa acabar com a dor do nosso cliente, não é assim? Exatamente. Então, se existem clientes com necessidades específicas e o mercado está atendendo a isso, ou seja, o mercado tem a tendência a se expandir mais. Exatamente. O objetivo geral é esse, né? Como diz o nosso propósito, transformar a saúde e a vida dos animais. Sim. Né? Então, a gente faz o possível para que esse propósito ele seja levado até o fim. Sim, e acredito que uma vez que nós transformamos a vida dos animais, indiretamente transformamos a vida dos humanos. Totalmente. Porque existe aí uma relação de amor, não é? Exatamente, exatamente. O humano ele é sempre beneficiado quando o seu animalzinho ele é bem tratado, né? Sim, sim. E quais desafios principais na sua área hoje que você vê, Alan? Olha, primeiro, como eu já falei anteriormente, é levar a informação à população de uma forma geral da existência desse tipo de tratamento, né, da farmácia de manipulação desse tratamento personalizado na área veterinária. Esse é o maior desafio. A gente sabe que a indústria, principalmente na parte de propaganda, ela é muito eficaz, né? E a gente para a gente é muito mais difícil chegar na população de uma forma geral. Agora está se tornando um pouco mais fácil por conta das mídias sociais, né? Então, com as mídias sociais fica bem mais fácil difundir essa informação, mas ainda assim a passos lentos, digamos, né? A passos lentos. Muita gente não sabe o que é. Nossa empresa está aqui em João Pessoa há 7 anos. A gente está entrando no 8º ano agora. E até hoje, alguns clientes nossos, primeiros clientes, chegam dizendo, não sabia nem que se fazia medicação dessa forma, personalizada. Então, assim, é o maior desafio, né? Sim. Além disso, acho que o mercado PET está sendo muito focado, né? É um mercado que sempre cresce, como eu falei. Na pandemia, ele teve um crescimento ainda maior, porque as pessoas ficaram mais dentro de casa, né? Por conta do vírus, e isso fez com que mais pets fossem adotados, por exemplo, né? Então, houve um crescimento da criação de pets em domicílios durante a pandemia e, consequentemente, a nossa área se beneficiou com isso, né? E o mercado pet cresceu ainda mais. Então, isso fez, depois da pandemia que se passou, isso fez com que os olhares fossem muito atraídos para a área pet. Então, a concorrência também aumentou, né? Em todos os segmentos. Você vê aqui em João Pessoa, a quantidade de pet shops que existe é gigantesca, né? Sim. Também na área de manipulação, a concorrência já está um pouco maior também. Isso é um bom desafio, na verdade. Sim. Porque a concorrência maior,
ela é uma preocupação de início, mas quanto mais pessoas investem nessa área, maior a informação chega para a população em geral. Então, de uma forma geral, com o tempo, o mercado vai se expandir. Quanto maior a concorrência, maior a expansão do mercado. Então, isso traz um benefício final também. Sim. Sabe? E, de alguma forma, é um termômetro, talvez. Sim. O fato de existirem muitas empresas dentro daquele ramo significa que aquele ramo realmente é promissor. Exatamente. Existe um mercado aí que está precisando daqueles serviços, não é? Isso, exato. Podemos até pensar dessa forma. O desafio é se adaptar ao momento, sabe? Se adaptar ao momento, entender que o mercado está se expandindo, de que forma ele está se expandindo, se adaptar para poder seguir em frente. Sim. E quais viradas de chave você poderia comentar? Houve algum momento assim que você entendeu que foi uma virada de chave nesses anos de empresa? Sim, acho que a pandemia foi uma virada de chave, né? A pandemia, ela trouxe muitos receios, né, inicialmente, trouxe muitos medos. Nós, como farmácia, somos considerados um serviço essencial para a população, então a gente não fechou durante a pandemia, mas restringimos o atendimento ao público, era mais entrega em domicílio, né? E o nosso atendimento, que já era, de uma certa forma, muito grande, de forma online, ele ficou praticamente 90% a 95% online, né? Na hora de efetivar a compra, os clientes preferem hoje esse tipo de compra. Isso se manteve pós-pandemia? Sim, se manteve, sim. E então a gente viu esse aumento significativo durante a pandemia e pós-pandemia houve uma pequena retração, mas que foi uma retração normal em todos esses segmentos que tiveram boom durante a pandemia. Mas foi uma virada de chave no segmento da gente, né? A pandemia trouxe um olhar maior para esse ramo. Mas eu digo assim, se manteve esse patamar de ser mais um atendimento online pós-pandemia? Sim. Ou voltou mais a ter atendimentos presenciais? Não, voltou um pouco, mas predominantemente ele se manteve online, né? Uhum. Ele era já, de certa forma, mais online antes, mas ele cresceu durante a pandemia, essa forma de atendimento, e se manteve bem acima pós-pandemia também. Sim, interessante. Algum desafio, Alan, específico que o fez pensar sobre será que eu tomei a decisão certa de entrar nesse mercado de franquia de farmácia de manipulação PET? Algum desafio que o fez refletir e pensar em desistir desse projeto e começar outro ou não? Assim, para quem é empreendedor e quem já passou por diversos ramos, como eu já passei dentro da área farmacêutica, a gente sempre está pensando, sabe, em abrir um novo negócio, em investir mais em outra coisa, porque há variações dentro do mercado, né? Como bem disse, na pandemia, em termos de crescimento, foi uma época boa para a gente, até é ruim falar isso, assim, boa durante a pandemia, mas houve um crescimento de mercado ali, né? Então, logo após houve uma pequena retração. Então, esses momentos fazem com que a gente recalcule a rota, vamos dizer assim, né? Não sei se a palavra desistir é essa, porque para desistir a gente tem que estar realmente bem decepcionado com aquilo, acho que não é o caso, sabe? Mas a gente sempre está pensando em outras coisas, quem é empreendedor e quem gosta de estar com outros negócios sempre está pensando, né? Sim, porque aí o espírito empreendedor, não é? Exatamente. O desafio. Eu acho que o que move uma pessoa com uma personalidade mais empreendedora é a questão do desafio. Isso. Agora, a inquietude. A inquietude. Mas uma coisa é importante dizer, assim, a marca faz com que esse desafio seja mais tranquilo, né? O nome da marca, a força da marca. A Oval, ela está aqui em João Pessoa há mais de 20 anos, mais de 25 anos, na verdade. Ela tem 35 anos, completou agora, 35 anos de mercado. É uma empresa nordestina que tem sua filial em Recife. A Oval está
aumentando o número de franquias agora, está se tornando uma marca nacional. Então, isso faz com que essa questão de pensar em desistir ela seja um pouquinho mitigada, sabe? A gente está dentro de uma marca muito boa e muito forte, né? Então, faz com que a gente queira sempre estar presente e fazer com que esse negócio dure o quanto mais. Não, eu me referi assim, se houve em algum momento nessa jornada de empresa, desde quando vocês começaram até, não sei, se houve algum momento que você chegou a repensar, algum desafio que era muito grande, ou se não existiu esse desafio tão grande. Assim, na Roval, acho que não chegou ainda, mas tem outras empresas, eu já tive, né? Já tive outras empresas, então já tive esse momento. Inclusive, até para vir para a Roval, eu saí de uma empresa, né? Eu era sócio de uma empresa no interior, em Sapé. Não por o negócio não ter dado certo, muito pelo contrário, que está até hoje lá, graças a Deus, meu ex-sócio comanda lá e o negócio está indo muito bem. Mas pela a oportunidade de, como eu te falei antes, de vir para João Pessoa, foi que eu tive que deixar o negócio, né? Mas mais por esses motivos, sabe? Assim, Mas eu digo assim, não especificamente, não estou falando da Roval, de forma alguma. Eu sou cliente da Roval, inclusive. Eu falo em relação ao setor, à área PET, área de farmácia de manipulação, se houve algum momento desafiador, e que você chegou a refletir, será que eu entrei no mercado, um bom mercado? Será que isso foi bom para mim? Mercado PET, mercado de manipulação? Acho que pós-pandemia a gente pensou um pouco, sabe? Pensou um pouco, porque, como eu te falei, houve uma pequena retração. A gente estava com um crescimento muito bom, então houve uma pequena retração. Houve um aumento de participantes dentro do mercado, né? Sim. Isso faz com que a gente repense um pouco. Sim, e eu pergunto porque vocês foram pioneiros, praticamente, eu acredito, nesse mercado de manipulação PET. Sim. A gente, quando veio para aqui, para João Pessoa, já existia uma empresa já no ramo, mas nós fomos a segunda empresa aqui em João Pessoa. No Nordeste, a gente foi a primeira, a Oval PET, em Recife, foi a primeira empresa do ramo PET. Na manipulação, na farmácia de manipulação. E ser pioneiro dá um frio na barriga, não é? Com certeza. Porque ninguém está fazendo aquilo, só você. Você acredita na sua ideia e você vai lá e desbrava. Exato, a gente está criando mercado, que é o mais difícil. Criar um mercado é bem complicado. Sim. Né? Os desafios foram grandes no início, foram bem grandes mesmo. E os percalços, eles sempre existem, né? Então, dá para passar por eles. Sim, com certeza, verdade. Alan, qual o aprendizado principal, uma experiência empresarial, uma experiência corporativa, que você deixa para quem busca seguir passos semelhantes? Olha, acho que a primeira coisa é entender o que é que você está fazendo, sabe? Se você quer empreender, estuda antes, procura saber dentro daquilo que você quer, se é algo que realmente faz sentido primeiro para você e depois se é algo que você vai ter um espaço dentro do mercado, acho que é a primeira coisa, mas que estudem. Estudar, eu acho que é o essencial. Estudar é ter conhecimento dentro daquilo que você quer fazer, né? E se for algo que realmente lhe satisfaça, vá em frente. Acho que quem se doa bastante, quem procura dentro daquilo que quer fazer e que procura conhecimento, a chance de êxito ela é muito grande. Ou seja, a identificação com o ramo que nós atuamos. Exato. Tem que haver uma identificação, tem que haver um gostar, não é? Lógico. Isso aí é essencial, né? Isso aí é essencial porque senão você se frustra e o negócio tende a não andar. Sim, acredito. Eu acredito fielmente nisso. Eu acho que temos que nos dedicar a algo que temos realmente uma empatia não, mas uma afinidade. Exato. Afinal de contas, a semana inteira será de trabalho naquela área. Exatamente. Isso é primordial. Sim. É que às vezes acontecem situações em que as pessoas ficam em dúvida. É melhor eu investir em algo que é lucrativo e que eu não tenho tanta afinidade, tanta inclinação para a área, ou é melhor eu realmente investir em algo
que eu tenho muita afinidade, muita inclinação. É uma área que eu gosto, por exemplo, área pet. Eu tenho muito gostar pela área pet. Então, será que é melhor eu pensar dessa forma? Ou é melhor eu pensar, não, somente no lucro? É que isso fica um pouco confuso, às vezes, na mente das pessoas, não é? Sim, sim. Acho que um pouco de cada coisa, sabe, Juliana? Acho que a gente não pode também romantizar totalmente. Ah, vou fazer só aquilo que eu sou apaixonado, tal. Sim, verdade. Acho que se você tem paixão pelo negócio, a primeira coisa que vai lhe levar para frente. Isso aí, com certeza. Mas tem que ser algo que lhe traga algum retorno, né? Retorno financeiro. Com certeza. Porque senão não faz sentido. Nenhum. Se você não tiver um retorno financeiro dentro daquilo que você faz, mesmo que você seja extremamente apaixonado por aquilo, aquilo não vai lhe levar para um bom lugar, então. Exatamente. Né? Então não faz sentido. Então acho que é um equilíbrio entre essas duas coisas para poder a coisa caminhar bem. É isso mesmo. Alan, um prazer recebê-lo aqui. Prazer Um meu, bate-papo prazer muito meu. agradável, Ah, bem que interessante, o mercado pet. Eu gosto muito desse mercado também. E algum comentário a mais você gostaria de fazer? Não, eu que agradeço, né, pelo convite, pela participação. Fico à disposição sempre que for necessário. A gente pode conversar mais também sobre outros assuntos dentro dessa área que você achar pertinente. E é isso. Assim, o que eu posso dizer é que para os ouvintes, né, que procurem conhecer mais a área de farmácia de manipulação veterinária, né, que ela é uma área muito apaixonante. Para quem tem pet, procurem personalizar o tratamento de seus pets, né? Procurem dar um tratamento sem estresse para o seu pet, né? Que isso faz total diferença. Sim. Eu sou uma apaixonada tanto pelo mercado pet quanto em relação ao mercado de manipulação. Eu também sou farmacêutica, Sim, sim. além de advogada, mas passei muitos anos na área de farmácia. E a manipulação, eu sou uma pessoa que realmente consumo os produtos da manipulação. Eu sou cliente da Roval, inclusive, e na Roval Pet, a nossa pet Lili, ela é cliente assídua. Pois é, você dá para falar com autoridade sobre isso, né? Então, Alan, muito obrigada mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui conosco. E espero que todos vocês tenham gostado também do nosso bate-papo. E pedimos que compartilhem o nosso canal e deem o seu like se vocês realmente curtiram aqui conosco. E até o próximo episódio aqui no nosso canal Startify Podcast.